Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de Lucas, capítulo 9, versículos de 18 a 27. A confissão de Pedro. Certa vez, Jesus estava orando em particular. A gente vê bastante isso aqui na Bíblia, então é um ensinamento para nós. Frequentemente, Jesus se isolava para ter um tempo com Deus, para orar em particular. Então, se Jesus fazia, por que você não vai fazer? Me explique. Me explica aqui nos comentários por que você não deve orar todos os dias, sendo que até Jesus orava. E com ele estavam seus discípulos. Então lhes perguntou: Quem as multidões dizem que sou? Então ele estava nesse momento sós ali, só com os discípulos, e ele faz essa pergunta. E eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. A gente já viu que as pessoas falavam isso dele naquele texto que fala sobre Herodes, quando diz que Herodes tinha medo de João Batista, e ele cita que diziam isso a respeito de Jesus. Então, os discípulos estão repetindo o que as pessoas falam sobre Jesus. É como se você perguntasse hoje para um amigo seu: o que dizem de mim? E ele falasse o que as pessoas dizem a seu respeito. É isso que os discípulos estão fazendo. Não é que eles acreditam nisso, tá? Eles estão replicando o que é dito pelas cidades, enfim. 20. E vocês, o que dizem? Agora sim, Jesus quer saber a opinião deles. Perguntou: Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu: Pedro, sanguíneo, sempre impulsivo, né? Primeirão, o Cristo de Deus. Cristo significa Messias. Por isso é Jesus, o Cristo. Jesus, o Messias. Então, quando ele diz o Cristo, ele está dizendo o Messias. Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém e disse: é necessário que o Filho, F maiúsculo, então ele está se referindo a ele mesmo, né? Quando a gente está falando de Deus na Bíblia, letra maiúscula, Espírito Santo com letra maiúscula, Filho do Homem com letra maiúscula é Jesus. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado por quem? Pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, ou seja, toda a liderança religiosa judaica. Ele está enumerando aqui, mas é necessário que o Filho do Homem seja rejeitado. Eu acho muito importante e muito interessante isso aqui. Porque é necessário para que se cumpra o que Jesus veio fazer, para que se cumpram as profecias. Andar com Deus nos leva a situações em que é necessário passar por situações difíceis, de injustiça e de dor. Isso passa muito longe do que aquilo que tem sido pregado nas igrejas, que andar com Cristo é ser rico, não ter mais problemas, governar sobre a terra. Não caia nesta baboseira de governar sobre a terra. Jesus passou por sofrimento. Então, olha aqui, é necessário. E ele lista rejeitado por líderes, chefes e mestres da lei. Seja morto e ressuscite no terceiro dia. É necessário que seja morto. Se morrer for necessário para que aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, a gente está pronto para isso? Fica essa reflexão pra gente. Mas olha só, ele já está dando um spoiler. Ressuscite no terceiro dia. Ele já está contando para os discípulos que ele vai ressuscitar. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, vamos lá. Se alguém quiser me seguir, ele vai dar a receita agora. Quer seguir a Jesus?
negue-se a si mesmo. Aqui, ó. Negue-se a si mesmo. Seja morto. Tome diariamente a sua cruz. O que é cruz? Cruz, objeto de morte. Diariamente você mata a sua carne e segue a Jesus. Diariamente. Isso aqui é muito sensacional. Jesus já está dando a receita aqui, ó. É todo dia. É por isso que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Por isso que no Pai Nosso a gente ora pelo pão de cada dia. Quando a gente consegue entender que a vida com Cristo, a caminhada com Cristo é dia a dia, a gente não sofre pelo passado e a gente não sofre pelo futuro. É o hoje. Hoje eu decido estar com Cristo. O seu dia vai ser abençoado, direcionado para tudo aquilo que é necessário. Todos os dias. Acordou? Vai orar, ler a Bíblia, entregar a sua vida nas mãos de Deus, abrir mão da sua carne e tocar o seu dia. Pois, aqui ó, 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Quem pensar, planejar, fizer coisas que salvem a sua vida, estará perdendo a vida, porque não somos nós que salvamos. Mas quem perder a sua vida por minha causa, perder a sua vida. Como? Negue-se a si mesmo. Por minha causa, este a salvará. Quer ir para o céu? Você quer pensar num curtíssimo tempo da sua vida aqui, 40, 60, 80 anos, ou na eternidade? Aqui ele está falando de eternidade. É melhor sacrificar aqui e garantir a eternidade. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Como a gente vê isso, né? Como a gente vê pessoas que ganharam muito dinheiro, fama, sucesso, mas estão mais perdidos que cachorro em dia de mudança. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória. Quando vier em sua glória, aqui é na segunda vinda de Jesus, tá? Então, se você tiver vergonha de levar as palavras de Cristo, quando Jesus vier buscar a igreja na segunda vinda, ele também se envergonhará de você diante de Deus, na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto a vocês que alguns que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Nesse pedaço aqui existe uma confusão, tá? Tem gente que acha que ele está falando para a geração, para essa geração, mas não. Ver o reino de Deus é ver Jesus ressurreto. Ver o reino de Deus, ele está falando aqui de cruz, de ressurreição. E aqui, ó, ele está falando com os discípulos. Garanto a vocês que alguns que aqui se acham, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Porque Judas morre antes. Judas, depois que entrega Jesus, se suicida. Então, dos 12, somente 11 dos que estão aqui vão ver isso aqui se concretizar. Por isso, Jesus está falando dessa forma. É literal, ele está falando com os discípulos. Tem gente que trata isso como para gerações, enfim. Não, ele está falando com os 12. Alguns que se acham aqui de modo nenhum de vocês a morrer antes de ver o reino. É a ressurreição de Jesus, o cumprimento das promessas do Senhor. Eu gosto de usar essa Bíblia para estudos, que tem esse espaço para anotação na lateral. E hoje eu vou anotar aqui o que nós tiramos desse texto, o que eu tirei desse texto para o dia de hoje. A Bíblia é infinita, cada vez que você lê, o Espírito Santo se revela de maneiras diferentes. Mas se você puder, anote. Se você quiser fazer como um diário, anotar a data, o que Deus falou com você, também é bem legal quando você for reler. Escrevendo, a gente memoriza mais do que só lendo. Se você quiser comprar uma Bíblia como essa aqui, eu vou deixar um link na descrição do vídeo. É um link da Amazon, tem lá algumas opções, aí você escolhe a tradução que você prefere, a capa que você prefere, enfim, tem uma diversidade de modelos dessa Bíblia aqui. O resumo de hoje, então, é: andar com Cristo é escolher todos os dias morrer na carne para andar no Espírito. Cruz é instrumento de morte. Então, todos os dias eu tomo a minha cruz e entrega. Jesus se entregou na cruz.
eu escolho me entregar e morrer para a minha carne. Amém? Que Deus te abençoe.